Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor graça, sabedoria, para ouvirmos a Tua palavra, compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Temos dificuldades de entendimento porque somos limitados, mas o Teu Santo Espírito pode nos iluminar e nos fazer compreender coisas tão profundas que a nossa consciência jamais conseguiria compreender, Pai. Então nós te pedimos em nome de Jesus, edifica a Tua igreja na Tua verdade, amadurece o nosso ser na caminhada cristã, Deus abençoe, fala conosco de uma forma tão profunda que o nosso coração seja fortalecido na pessoa bendita de Jesus. Nós oramos a Ti, agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Existe uma frase que eu gosto muito de usar, na verdade eu usei muito quando eu era militar. É uma frase chamada de o exemplo e a doutrina, ou o exemplo e o ensinamento arrastam os homens pelo seu caminho até a morte. Sempre que você olha para a palavra de Deus, você precisa analisar algumas coisas fundamentais. Primeiro, por quem ela foi dada aos homens e para que ela foi dada aos homens. Sabemos que desde o livro de Gênesis até o final de Apocalipse, a palavra de Deus ela foi entregue aos homens pelo próprio Deus. O próprio Deus assim entregou, com o objetivo de colocar na história, deixar registrado na história todas as coisas que aconteceu com o ser humano, desde o início da sua criação até o fim, e para que também, através desses pontos, o nome de Deus fosse glorificado. E Deus não somente escreve esse livro por escrever, Ele entrega essas palavras a um povo. Sabemos que todo mundo, em cada parte desse país, existem pessoas que não são cristãs, mas que têm um apreço por esse livro e guardam esse livro como se fosse até mesmo um ídolo na sua casa. Em algumas residências, você entra, a Bíblia ela fica ali aberta em algumas salas no Salmo 91. Em alguns outros lugares você vai encontrar a Bíblia Sagrada, até em outras religiões que não é o Evangelho. Há um filme que passou na tela dos cinemas, já saiu e hoje se encontra ele na Netflix e alguma plataforma. O filme é chamado de O Livro de Eli. Quando você começa a assistir o filme e tem esse título no filme, eu quando assisti pela primeira vez, não sabia que se tratava da palavra de Deus. Mas era o último exemplar da palavra de Deus que todas as pessoas estavam lutando para ter aquele exemplar,
homens lutando por aquele livro, e no final do filme, para quem já assistiu, aquele livro estava em braille, e aquele homem era cego, e ele vai traduzir, na verdade ele vai recitar a Bíblia, para que pudesse fazer cópia da Bíblia no final do filme. Então você vai encontrar em toda a história que a palavra de Deus, ela é fundamental para todas as pessoas, tanto é que a história narra assim o antes de Cristo e o depois de Cristo. É como se o mundo se dividisse antes e depois da vinda de Jesus. Porém, antes de Jesus vir ao mundo, a história já falava dele. O livro de Gênesis já apontava para o nascimento de alguém que viria por fim às ciladas, às investidas e o poderio de Satanás sobre a raça humana. A semente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. A história nos mostra que em nenhum ponto a Bíblia Sagrada está errada. Tudo que Deus disse para Moisés escrever, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, tudo aconteceu infalivelmente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que os detalhes e as riquezas que o Novo Testamento traz das coisas que viriam a acontecer, e nós, que estamos nessa geração, nesse período do tempo, conseguimos contemplar com detalhes acontecimentos que nós somente encontrávamos escritos na Bíblia. E hoje nós estamos vendo com os nossos olhos que realmente a palavra de Deus, ela jamais falha naquilo que diz. E nós estamos caminhando para um outro período da história, que é o período do fim. Nós temos o início de todas as coisas, a plenitude dos tempos e a consumação de todas as coisas. E essa consumação, ela vai acontecer na vinda de Jesus. Como que a igreja, ela é englobada ou enxertada nesse ponto da história? O seu comportamento, as suas atitudes, as ações, mesmo falando dentro de uma redundância, são coisas que a igreja não pode abandonar, que é vida e doutrina. A palavra de Deus é a única coisa que pode nos manter no centro da sua vontade. Por isso que quando Deus falava com os seus servos, principalmente no Antigo Testamento, ele sempre apontava para a sua palavra para dizer. Ele dizia que ele velava pela palavra dele. Quando ele chamava alguém para fazer alguma missão, ele dizia: olha, medita nesse livro, não se aparte de ti o livro desta lei ou a minha palavra. Sempre que os homens desobedeciam a Deus, Deus chamava os homens para voltar para a palavra dele. É sempre a palavra de Deus conduzindo os homens. A palavra de Deus, ela nunca pode ser tirada do centro da igreja. E se nós tivermos a palavra de Deus no centro da igreja, nós teremos doutrina. Remover a palavra de Deus é algo muito perigoso para o aproveitamento da igreja, o amadurecimento da igreja e o crescimento da igreja. Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos nos reunir para festejarmos, nos congregarmos, nós podemos termos momentos de descontrações, mas nunca esquecendo que a palavra de Deus é o centro de tudo. Foi por intermédio da palavra que todas as coisas foram feitas. E é por intermédio da palavra que todas as coisas serão consumadas.
É com o sopro da boca de Deus, um sopro da sua boca, que Ele vai destruir falso profeta, o anticristo, os nossos maiores inimigos. A palavra de Deus é vida. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque é desafiador falar sobre doutrina e prática. A doutrina bíblica é o ponto, é o clímax do desafio da geração desse tempo contemporâneo, vamos dizer assim. É o maior desafio para um pastor, para um presbítero, para um diácono e para aqueles que vão para a rua evangelizar. Que veja bem, os 3 primeiros capítulos de Efésios, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles são totalmente apontados para a doutrina. É como se Paulo estivesse pegando a palavra de Deus e pregando para aquele povo que nasce através da sua pregação. É uma igreja que nasceu. São novos convertidos, são pessoas que estão conhecendo agora a pessoa bendita de Jesus. E o que essas pessoas precisam receber não é serem colocadas no ministério para fazer a obra de Deus rapidamente, porque Paulo está sozinho pregando a palavra e agora temos muitos homens e mulheres na igreja de Éfeso, vamos pegar e vamos lançá-los na obra. Não. A primeira coisa que eles precisam receber é a doutrina. Então, Paulo dedicou os 3 primeiros capítulos de Efésios, lá no capítulo 1, para falar do plano da Trindade com respeito à salvação. No capítulo 2, ele dedica para falar do poder de Deus que agiu em nós, nos dando vida, porque nós estávamos mortos em pecados e em delitos. No capítulo 3, ele fala da parede que é derrubada e a união entre judeus e gentios, o que Deus faz unindo esse povo. Então agora, eles receberam da parte de Paulo doutrina, ensinamento. Só que o ensinamento não pode ser dado somente para a igreja, sem que o pastor da igreja exija dos seus ouvintes um desenvolvimento da doutrina que lhes fora dada. Porque imagine o pai e a mãe com uma criança com os meses que o Noah tem. 6? Vai fazer 5 meses. Essa criança que não para de engordar. Diga-se de passagem. Mas é uma criança que está sendo alimentada, vestida. Daqui a pouco vai fazer 1 ano, o que os pais vão fazer? Os pais vão começar a ensinar outras coisas que não dá para ensinar agora. Daqui a pouco ele faz 2, 3 anos. Quando ele fizer 3 anos, nem lembro qual foi a idade que meu filho foi para a escola, gente. Com 3 anos, né? Vai para a escola. E ali ele vai começar a receber ensinamentos. A escola não é para educar. A escola é para ensinar. Educação se dá em casa pelos pais. Então os filhos vão para a escola educados. Essa é a parte correta. Então o que o pai faz com os filhos? Educa. Se o filho grita um pouquinho mais alto com o pai, o que o pai tem que fazer? Corrigir. Isso é doutrina. Está doutrinando o seu filho para ele ser inserido na sociedade. O colégio vai ensinar matemática, raiz quadrada, história, geometria, química, ciência, geografia, assim por diante. Mas educação em casa. Então, em casa, o pai está fazendo o quê? Doutrinando a criança. Aplicando sobre o seu filho conhecimento de vida, respeito, ética, moral, ser uma pessoa civilizada. E vai crescendo. Conforme há o crescimento, a exigência também vem. O que seria a exigência? A cobrança de resultados daquilo que lhe for ensinado.
Quando o filho é inserido na sociedade, e ele vai lá e pratica aquilo que o pai não ensinou, a primeira coisa que o pai fala para o filho é: meu filho, por que você fez isso? Eu não te ensinei isso. Por que você bateu na sua professora? Eu nunca te ensinei isso. Por que você está gritando com a sua professora se eu nunca te ensinei isso? Então a Bíblia é a mesma coisa, o pastorado é a mesma coisa. Uma educação cristã parte, em primeiro lugar, do púlpito. O pastor, o presbítero, o diácono precisa ensinar a igreja a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma igreja que aprenda a doutrina. Porque pastor, muitas das vezes, ele é um orientador, mas é como pai. E nós não precisamos trazer um título de paternidade, sabe, querendo ocupar o lugar do pai, da mãe, dos genitores mesmo. Não, é como se fosse algo espiritual, sabe, aquela coisa de você ter um carinho, um zelo pela igreja. Então doutrinar pessoas também é zelo, só que é desafiador. Você corre o grande risco de, no meio da doutrina bíblica correta, você ter muitas pessoas escorregando entre os seus dedos e falando: eu não vim para a igreja para ouvir essas coisas. Eu não vim para a igreja para o pastor ficar me dando broncas. Eu não vim para a igreja para o pastor chamar minha atenção e dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. O pastor pensa que ele é quem? Ele acha que é meu pai? Para falar o que eu devo e o que não devo fazer? E para me chamar no gabinete e me dar bronca? Esse é o desafio. É você pegar a palavra de Deus, pegar a doutrina de Deus e aplicar sobre o povo. Porque nós temos uma geração muito fragilizada. E os culpados dessa fragilidade da geração também está atrás do púlpito. A doutrinação que tem sido dada para a nossa geração é muito problemática. Muito. A ponto de você não poder mais chamar a atenção de uma ovelha. Ela fala assim: eu vou embora. Vou ficar aqui. Fazendo o que aqui? As pessoas não conseguem mais serem doutrinadas biblicamente falando. Elas precisam procurar um lugar onde elas podem ficar à vontade. Vamos para uma igreja onde nós não seremos notados e aonde nós vamos poder fazer o que quisermos da nossa vida. Vamos lá para o culto, lá nós vamos ouvir a palavra, vamos levar a nossa Bíblia, vou bater o meu cartão e vou falar: sou crente. Não existe crente sem doutrina. Não existe cristianismo sem transformação. Não existe transformação sem ser lavado pela palavra de Deus. Então Paulo agora, com toda a sua dedicação, ele vai empenhar 3 capítulos totalmente voltados para a cobrança, a aplicação da igreja naquilo que foi ensinado. Ou seja, é a prática agora. Paulo vai mostrar para a igreja que eles não podem somente ouvir, eles precisam praticar. Uma verdadeira conversão é aquela que se ouve a palavra e se pratica. Essa é a conversão. A Bíblia nos ensina que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão os meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Não adianta só ouvir, pintado
um quadro de Picasso, né? Um quadro ali de Michelangelo, pintado. É bonito aquele quadro bem explícito, dizendo assim: eu faço parte da Igreja Batista Reformada de Comendador Soares. Pintado num quadro é lindo, mas a prática, o dia a dia, trabalho, família, colégio, faculdade, na própria igreja, a prática é algo que Paulo não vai abrir mão. Então, a vida é consequência da doutrina. A tua vida vai ser uma consequência da doutrina. E a doutrina é a base da vida. É a doutrina que cremos que vai determinar como vivemos. Se você não for doutrinado no amor, você vai odiar todo mundo. Então o apóstolo Paulo, ele tem uma dedicação muito profunda aqui. Nós vamos começar. O capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor. Observe que Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo está se apresentando como uma propriedade de Cristo. Ele se apresenta como alguém que pertence ao Senhor. Ele se apresenta como prisioneiro. Paulo não é somente uma propriedade. Ele agora está dentro do Senhor. Quando você faz uma pesquisa a respeito desse envolvimento, quando Paulo cita que ele é prisioneiro do Senhor, você encontra uma preposição no grego que dá a ideia que Paulo está dizendo que ele está literalmente dentro. Ou seja, é como se você pegasse uma pedra pequena, miúda, e lançasse essa pedra dentro de um oceano. Paulo está dizendo que ele está totalmente envolvido. É como se Deus o envolvesse totalmente. Ele está unido. Ele é preso porque a vida que ele tem agora já não é mais dele. E é uma união que não tem como mais ser divorciada, porque ele perde. Eu até já disse em algumas pregações que é muito engraçado. É diferente do que as pessoas ensinam, né? Quando Cristo te salva, você foi salvo e perdeu ao mesmo tempo. Deus te salvou e você perdeu. Perdeu o direito de tomar, de fazer da tua vida o que você quer. Você perde o direito de falar, não quero Deus. Você perde o direito de falar assim, quem manda na minha vida sou eu. Porque quando Deus te salva, Ele não te salva somente do diabo, Ele te salva de você. É tão profundo que Deus me salvou de mim mesmo. Te salvou de você mesmo. Porque por mim e por você, quem de nós estaremos aqui? Então Deus não te salvou só do diabo. Deus não te salvou somente, do pecado. Ele te salvou de você. Que nós jamais queríamos a Deus, jamais iríamos buscar a Deus. Então nós estamos presos. Gente, não é preso na algema, é preso numa cruz. Já estou crucificado, dizia Paulo, com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você está crucificado com Cristo, uma pergunta que eu te faço, amém, igreja? O que um crucificado? Quais eram os direitos de um crucificado? Então, quais são os seus direitos? Você está preso.
O prisioneiro agora, que somos nós, que em Cristo, olha como é que é engraçado, somos salvos em Cristo de nós mesmos, perdemos e em Cristo somos livres. Somos livres para viver de acordo com a sua vontade. Somos livres para a glória do seu nome. Somos livres do pecado, somos livres da mentira, somos livres do adultério, somos livres do ódio em Cristo. Ele nos liberta dessas coisas. Quando o apóstolo Paulo fala que ele é prisioneiro, ele está dizendo: a minha vida já não é mais minha. Podem aprisionar minhas mãos, podem aprisionar meus pés, eu sou livre em Jesus. Ele se coloca como esse servo. E aí, se colocando como servo, como se ele estivesse dando exemplo de servidão, ele começa a questão de doutrina aqui. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Agora Paulo diz: olha, vocês precisam andar de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Aí nós vamos voltar lá para o capítulo 1, porque lá no capítulo 1 mostra como Deus nos chama, como Deus nos chama. Que vocação é essa que Deus nos chamou? Aí nós voltamos lá para o capítulo 1. Vamos lá. Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até... Vamos ler em diante. Vou parando aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E olha o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o que, igreja? Diante dele em amor. Observe que quando Paulo, ele cita que nós devemos andar de modo digno, segundo a vocação que fomos chamados, você encontra no capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, já, que Deus nos chamou, que Deus nos chama, e Ele não nos chama simplesmente para salvação. Aí o versículo 4, ele diz que Ele nos chama para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Santidade e uma vida irrepreensível é dever do crente. Só que eu vou continuar lendo aqui, senão vai tomar muito tempo. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí, verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Versículo de número 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Verso 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então o apóstolo Paulo,
ele vai nos mostrando que nós fomos chamados, fomos vocacionados para vivermos uma vida santas, irrepreensível, vivermos uma vida debaixo dessa predestinação, porque fomos predestinados, e por ele fomos adotados como filhos. Paulo diz também que, no versículo 13, que fomos selados com o Espírito da promessa. Quando ele diz que nós devemos andar da maneira digna, nós temos que ler Efésios capítulo 1. Santidade é dever do crente. Ser irrepreensível é dever do crente. É dever. O crente precisa viver de uma forma em que os homens não achem escândalo nele. Os homens não podem achar escândalo num crente. O pastor Washington não está dizendo que o crente é infalível. O que nós estamos tentando dizer é, essa vida que muitos cristãos estão vivendo de maneira repreensível. Eu vou citar alguns pastores aqui que têm causado uma vergonha, aspas, né, para a comunidade cristã, de modo geral, que assusta. Por exemplo, recentemente, a mídia coloca nos primeiros jornais e nas capas de jornais e também lança ali como a primeira reportagem dos programas principais, nos seus principais programas de telejornalismo. Aparece lá, pastor Valdomiro Santiago tem o seu imóvel leiloado porque não pagou X, está devendo isso. Isso é assustador. Você olha para a TV e as pessoas começam a pulverizar. Nas mídias sociais também. E todo mundo hoje tem um smartphone, ou um tablet, ou um notebook. Aparece o bispo Edir Macedo. Eu estou falando isso e não tem nem como entrar com processo, porque é público. Ele disse isso em culto público, então não tem como entrar com causa de processo. Ele disse, eu sou a favor do aborto. Eu sou totalmente a favor do aborto. E não tenho problema nenhum em dizer isso. Você vai olhando para as Escrituras, como Paulo fala para Timóteo, convém que o bispo ele seja irrepreensível. Uma coisa é chamar Jesus de filho de Beelzebul, porque ele não é. Historicamente falamos e sabemos que Jesus não era filho de Beelzebul. Uma coisa é acusar os cristãos de terem incendiado Roma por Nero. Sabemos que não foram os cristãos que incendiaram Roma. Uma coisa é a pessoa falar de algo que você está fazendo. É a pessoa falar assim, fulano é isso, e realmente você ser. Você está se colocando como uma pessoa repreensível. Nós estamos falando sobre dois extremos. Um ponto é aquele que causa escândalo, e outro ponto é aquele que recebe calúnia. Existem muitas coisas que são palavras caluniosas, e outras coisas que são palavras verdadeiras, pelos motivos que nós acabamos dando para as pessoas nos repreender. Então é muito vergonhoso no seu trabalho a pessoa chegar para você e falar assim, você não é crente? Gente, é vergonha isso. Você no meio da sua família, no ambiente familiar, naquela festa de final de ano que está chegando, sabe? Essa festa que está chegando agora aí, dezembro, ano novo. Tem os familiares lá que gostam muito do pagodinho, do rock, do samba. Eles compram a caipirinha, eles compram a cerveja, eles compram o vinho. Você vai lá e bebe, junto com eles. Então, a gente, como crente, Paulo está ensinando isso para a igreja. Olha, vocês precisam andar segundo a vocação que vocês foram chamados.
Você não foi chamado para ser igual ao mundo. O mundo não é teu modelo de vida. Se uma modelo lança uma camisa diferente, que aparece um umbigo, que aparece um decote do peito, não serve para você. Se o mundo diz que agora é divorciar, tem uma... Essa eu não posso falar. Tem uma... agora é tudo processo, né? Então, a gente toma cuidado. Tem uma atriz... É atriz e agora está com um podcast. Ela criou um podcast para ensinar as mulheres a divorciarem e ser felizes. E ela diz assim, eu gosto de coisa polêmica, né? Então, eu gosto. Eu sou polêmica. Então, ela diz assim, a melhor coisa que eu fiz foi viver sozinha. Não dá para ficar casado, não. Casado é uma chatice, ela usa outra palavra, né? Ela diz, eu prefiro estar sozinha, ter minha casa, ter meu canto, fumar meu cigarrinho, o cigarrinho aqui, aquele cigarrinho que vocês sabem qual é, né? Fumar o cigarrinho, ter minha paz, e quando eu quero ter alguém para me satisfazer, eu escolho com quem eu vou. Aí você vai ver quantos seguidores? Mais de 1 milhão. Se o mundo está dizendo que você tem que separar e ser independente, mulher empoderada, né? Não serve para você. Não serve. Você tem que ser uma mulher e um homem irrepreensível. Com princípios. Honrar a tua esposa, honrar o teu marido. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Andar mesmo de maneira que é digno. A palavra digno aqui no grego significa corresponder ao que é esperado de alguém. Deus espera que você ande de forma irrepreensível. Quando eu uso a palavra Deus espera, é que há expectativa, tá, gente? Isso aqui é uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero. Mas Deus, Ele te chama para você andar de maneira digna. De maneira digna. Nós temos que viver como Deus definiu. Se é indignidade, se é insantidade, vamos viver. Se Ele te salvou, o mesmo que te salvou, Ele te transforma, Ele vai te ajudar. Se você tem alguns vícios maléficos, que você não consegue se divorciar dele, se apartar dele, viver livre, se Deus te salvou, o mesmo Deus que te salva, Ele vai te ajudar a você viver para a glória do nome dEle. Como eu preguei domingo passado aqui, nós precisamos do poder de Deus. Você precisa orar mais. Buscar mais a Deus. É só ler o capítulo 3. Porque esse poder habitando no nosso coração, sendo cheio de toda a plenitude, o Espírito Santo habitando no teu ser, aí sim, nós temos que nos moldar ao Evangelho. Nós temos que nos moldar à vontade de Deus. Sermos transformados à imagem de Deus. Tem uma palavra que eu nem sei se essa palavra existe, mas o que o evangelho, o que o pecado fez com o homem? O pecado desconverteu o homem. O pecado foi lá e colocou o homem como uma criatura totalmente deplorável, deformada. Aí o filho do homem, o segundo Adão vem, morre por mim, morre por você, pendurado numa cruz, entregou-se para o quê? Para nos converter para o Pai. Então a vida que você vive hoje tem que ser uma vida moldada ao Evangelho. Esta é a única forma de correspondermos a Deus com gratidão,
ao chamado que nós recebemos da parte dele. Pelo menos andar de maneira digna. Isso é gratidão. Mostrar ao mundo que vale a pena ser cristão. Mostrar para as pessoas a diferença de um cristianismo verdadeiro. Um cristianismo sério. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 2, vamos continuar aqui, de Efésios 4, ele vai apresentar agora algumas formas de andarmos de modo digno, de um cristão andar de maneira digna. Versículo 2, ele diz, com toda humildade e mansidão. Quando você vê uma pessoa humilde e mansa, parece que aquela pessoa é fraca. Na verdade, os fracos são aqueles que não têm humildade e mansidão. Porque para você ser uma pessoa humilde e mansa, você precisa de poder de Deus. Sem o poder de Deus, nenhuma dessas duas coisas você vai conseguir alcançar. Nenhuma. Os romanos que não criam em Deus, quando eles olhavam para uma pessoa humilde e mansa, os romanos olhavam para aquilo como fraqueza. Os romanos não olhavam para humildade e mansidão como virtude, mas como fraqueza. Por isso, quando você olha para os romanos, eles sempre têm uma posição imponente. São prepotentes, soberbos, altivos, na sua grande maioria. Quem eram assim também eram os gregos. Altivos, prepotentes. Olhar sempre para frente. Agora, diferente dos escravos. E historicamente, quando você vai ler a história, é assustador, gente. Os escravos, eles eram humildes e mansos. Você não vai encontrar naqueles escravos soberba e prepotência. A humildade vai gerar mansidão no teu coração. Quem está me ouvindo, diga amém. E não existe pessoa melhor para aprendermos sobre humildade e mansidão do que com Jesus. O convite de Jesus é para que corramos para Ele e sentamos aos seus pés, cruzemos os nossos braços, abramos os nossos ouvidos e permaneçamos com os nossos olhos abertos para aprender com Ele sobre mansidão e humildade. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Vamos abrir aqui rapidinho. Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: vinde a mim. Vinde a mim. É convite, igreja? Hello, é convite? Não é convite, não? Vinde a mim. Mano, para quê? Todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? E encontrareis descansos para a vossa alma. Jesus está ensinando para cada um de nós a aprendermos com Ele, a sermos pessoas humildes e mansas. A falta de humildade gera irritação, você sabia? A falta de humildade, ela gera irritação nas pessoas que estão à nossa volta. Porque a falta de humildade é aquela sensação, a gente quer passar uma sensação de que tudo depende da gente. Quando uma pessoa não é humilde, é como se ela dissesse, não,
Eu sozinho resolvo tal coisa, eu sozinho faço isso. Irmãos, essa sensação é horrível. Horrível. Deixa eu dar exemplos aqui. Eu sempre quis aprender a tocar teclado. Quando foi que eu decidi aprender a tocar teclado? Decidi aprender a tocar teclado porque eu estava numa igreja, primeira igreja. E é muito difícil, né? Primeira igreja, desafiador. Tinha obreiro, não tinha ninguém. Eu e a esposa, não tinha filhos na época. Lá no canto de Miguel Couto, Misericórdia, no ano de 2005. Aí, chegando na igreja, não tinha ninguém. Aí começa a aparecer pessoas, né? Apareceu uma moça que tocava teclado e tocava teclado bem. Mas bem. Falei, puxa vida, glória a Deus. Já tem alguém para tocar o teclado, Deus é bom. Né? Isso depois de uns 4 meses, né? 5 meses de igreja lá. E aí eu pregava, a moça tocava teclado, fazia o louvor, e chegou outra equipe de louvor, foi uma coisa maravilhosa. Tinha um baixista, né, a esposa ri. Tinha um baixista, tinha um violonista, tinha um guitarrista, tinha até maestro, tocava sax, coisa louca, baterista. Eu falei, nossa, Deus, o Senhor é bom. Daqui a pouco começa o inferno. O inferno. Primeiro o grupo falou assim, não, o senhor não pode isso, o senhor... Como assim? A gente que decide, se não for assim, a gente vai embora. Eu falei assim, tá bom. Vai com Deus. Aí a menina ficou. Aí a menina soltou uma frase, né? Aí entra aqui um pouco do coach, né? Vou usar o coach agora, aqui, peraí. Vou usar o coach. A menina usou uma frase que ativou o start, deu um start. Um coach que usa isso, coach usa direto. A menina usou uma frase, eu nem sabia, nem tinha coach nessa época. Né? Ativou o start, ela disse assim, se eu não tocar, não tem louvor na igreja. Com essas palavras. Falei, como é o negócio? Como é o negócio? Você vê que a pessoa, ele era muito altiva mesmo. Falei, Deus vai me dar graça. Fui numa banquinha de jornal, comprei uma revista de teclado. Lembro até hoje, no dia seguinte. Comprei a revista de teclado na banca de jornal, peguei o teclado, botava na mesa que a minha sogra me emprestou quando eu casei. Botava o teclado em cima da mesa, botava a cadeira, a esposa deitada na... Não tinha sala, né? Numa outra parte, assim, no colchão, dormindo, e eu na sala sentado, pegando, aprendendo o que era dó, não tinha YouTube, não tinha smartphone, e só tinha as posições do dedo. Falei, eu vou aprender. E fui me dedicando, Deus deu graça, e aprendi. Aquela pessoa nunca mais voltou na igreja. Hoje, eu ainda toco teclado, mas eu olho para a igreja, hoje a igreja não precisa que eu toque teclado. Eu poderia dizer assim, não, eu tenho que tocar o teclado, vocês que... Não, os meninos estão aqui com o pessoal do louvor, se empenham, se entregam, e eu cobro eles demais, puxo a orelha, dou bronca, mas é para o aproveitamento da igreja. Você não pode ser autossuficiente em tudo. Você tem que entender que vão aparecer pessoas na sua caminhada que vão fazer aquilo que você faz melhor do que você. E qual é o problema disso, gente? Gente, isso não tem problema nenhum. Eu não sei tocar violão. Deixa os meninos tocar violão, ora. Eu fazia, a Ianca sabe disso, eu gostava muito de fazer artes, né? Essas artes da igreja, gostava. Aí ela pegou, fez o curso, acabou, falei, está fazendo melhor do que eu, sai fora. Isso é o reino de Deus.
Eu poderia ficar com raiva, com inveja, Tem gente que é assim. A falta da humildade impede o desenvolvimento até dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Porque a pessoa está ali, ela vai desenvolver se você ajudar, mas por causa da sua mansidão, falta de humildade, você paralisa a pessoa. Faz assim, abre o espaço e deixa a obra de Deus evoluir, crescer, multiplicar. Isso serve para tudo, gente. Para trabalho, para família, para tudo. Tem irmãos que brigam com irmãos, porque acha que ele que tinha que fazer, eu tenho que fazer, mas tu não sabe fazer, ó atribulado. Aí o irmão sabe fazer, ele vai lá e vai fazer, glória a Deus por isso. Amém, queridos? Quantas famílias são divididas por causa dessas coisas? Quantas pessoas na igreja brigam, saem no tapa por causa dessas coisas? Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, para que o Senhor, ao seu tempo, nos exalte. Todos nós aqui precisamos todos os dias nos humilharmos, sermos humildes. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A falta de humildade é um problema. Agora você olha para o apóstolo Paulo, o homem que pregou o evangelho, ganhou muitas almas, sabe, foi enviado, fez muito mais coisas do que os outros apóstolos. Ele poderia bater no peito e falar assim, eu sou o cara. Ele poderia. Paulo poderia ser o mais altivo entre todos. Paulo poderia. Eu, como pastor dessa igreja, eu poderia falar, não, tudo começou numa varandinha de uma casa. Não, eu me matei. Não, eu já disse e repito, o pastor Alex tem a mesma importância do que eu na igreja. O pastor William é a mesma importância, não tem 10 centímetros mais do que o outro. Nós somos iguais. O Diogo, nós somos iguais. Jesus ensinou isso. O que te importa? Se eu quero dar a mesma coisa para esses que chegaram depois. Não foi o que Jesus ensinou? Os discípulos reclamam, não. No reino de Deus não é assim. Mas Paulo, ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Paulo se colocava como o último, como o pior, como uma pessoa totalmente dependente da graça de Deus. Humildade, gente. A humildade deve reinar no nosso coração. A humildade tem que ser uma ética na tua vida. Você tem que exalar a humildade. Exalar. Nunca se colocar acima dos outros. Maior do que ninguém, não. Para que isso? E aí ele fala sobre mansidão. Sabe o que significa a palavra mansidão no original? Poder controlado. Mansidão é poder controlado, ou seja, a pessoa tem muito poder, mas é um poder controlado. Jesus tinha muito poder? O que ele diz? Aprendei de mim que sou manso e humilde, cheio de poder, mas um poder controlado. Ele não usou o poder dele para pisar em ninguém. Enquanto os homens estão batendo nele, amém, crente, acorda aí, rapidinho. Enquanto os homens estão batendo nele, humilhando ele, ele está dizendo, perdoa eles, Pai. Aí voltam os discípulos atribulados, antes disso, aí voltam os discípulos, ó Senhor, os homens não quiseram ouvir a tua palavra, vamos orar para cair fogo do céu e matar todo mundo. Aí Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês estão com problema, não é possível. Eu faço uma pergunta para você. Você tem o seu poder controlado? É uma maneira digna. Nós somos chamados para andarmos em mansidão e humildade, santidade, irrepreensíveis.
Você tem controle sobre a tua língua? Alô, crente, crente? Acorda, crente. É doutrina. Você vê como é difícil? Você imagina aplicar uma doutrina dessa numa bola de neve? Você tem poder sobre a língua, sobre os olhos, sobre o ouvido. Alguém consegue te irritar com facilidade, a ponto de você falar, vou te arrebentar. Só as crianças, né? Mansidão é o poder controlado, é o oposto da vingança. Amém, irmãs? Amém, meus irmãos? Você não pode se vingar, não. Você tem o poder todinho na mão para se vingar. Todinho, agora é minha chance, agora é minha vez. Agora me paga. Agora, tem gente que fica esperando a oportunidade para se vingar. Você não é assim, eu tenho certeza. Você não guarda as coisas no teu coração e fica ali. Sabe quando o computador está processando? Você não fica assim, processando. A hora que carregar, você não fica assim. Você é crente. Você foi chamado para andar de maneira irrepreensível, de forma digna, em mansidão e humildade. Você é crente, é salvo. Você é salvo. Jesus fez uma obra em você. Você não é um crente pintado ali como Michelangelo. Não, você é um crente salvo. Está aí dentro de você. Ou você é um crente vingativo? Que na primeira oportunidade falei mesmo, mãe, ele tinha que ouvir, falei mesmo, colega. E solta os cachorros, chega na faculdade com orgulho, sabe? Eu falei tudo que ele merecia ouvir. A hora que eu tiver oportunidade, ele vai me ouvir, vai ver, ela vai ver, meu patrão vai ver, minha patroa vai ver só. Aquela irmã da igreja vai ver só. Porque ela foi falar de mim para o pastor. Pastor agora me tirou do coral. Ela vai ver só. Agora fui colocada no banco porque a irmã falou de mim. A irmã foi falar lá que eu estou em fornicação com o pastor. Aí o pastor me tirou da obra porque eu estava em fornicação. Claro que tem que falar. Tem que ser colocado em disciplina e tem que perdoar a irmã, porque a irmã te ajudou. Queridos, quando você olha para as Escrituras, a Bíblia manda você ser manso. Lembra? Os soldados chegando no jardim de Getsêmani para prender Jesus. Os soldados chegaram, vamos prender Jesus, vamos botar a mão nele. Quando os soldados vieram, Pedro, andando com Jesus, lançou a mão da espada e cortou a orelha do Malco. Jesus disse o que para Pedro? Acaba de matar? Se fosse alguns crentes. Até cantar um corinho. Deus vai fazer uma coisa nova. Fazer a roda grande passar dentro da pequena. Mas minha esposa ama debate. Estou lá na minha rede deitado, estou ouvindo negócio. Deus vai pegar o de baixo, vai colocar em cima, vai pegar o de cima, botar embaixo, você vai ver minha vitória, você vai ver só. Guarda a espada, Pedro. Você tem que guardar essa tua espada. Você tem que aprender a ser manso. É difícil? Sim ou não, crente? Mas é pedido ou é dever? Você não tem para onde correr.
Você não tem? Não tem para onde correr. Você tem que ter um autocontrole. E o próprio Espírito Santo vai te ajudar. Alguém tem cachorro aqui? Alguém tem cachorro? Levante a mão. Teu cachorro te obedece? Então você está doutrinando errado. Quem tem cachorro? Sério, levante a mão. Teu cachorro te obedece? Ele te conhece? Pega o pitbull do seu vizinho. Vai lá. Pega ele e faz um carinho nele. Ele vai te devorar. Mas por que o pitbull do seu vizinho vai devorar você e não devora ele? Hã? Ele ensinou a ser manso com ele. Aquele cão que é feroz com o seu próprio dono, ele é o quê? Porque ele foi doutrinado. É assim que Deus faz comigo e com você, muito mais além. Um dia após o outro, Deus vai nos doutrinando. Sabe quando você dobra o joelho e fala assim, Deus, me dá mansidão, Ele vai te dar pessoas difíceis. Pessoas problemáticas. O Evangelho, ele é um retrato muito bonito na fala. Na prática é desafiador. É uma guerra. Um dia após o outro. Já estou terminando, irmãos. É uma guerra. Você se considera uma pessoa descontrolada? Que se ira com facilidade? Você se considera uma pessoa com dificuldade de perdoar? Você se considera um homem, uma mulher rancorosa? Você tem que abandonar isso e pedir a Deus, Deus, me ajuda. Me ajuda. Conselho do apóstolo Paulo. Vamos abrir aqui a 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo capítulo 2. Amém, crente? Já vou terminar, irmãos. Tem um pouquinho de paciência ainda. Versículo de número 25. Vamos ler o versículo 24. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Para com todos, apto para ensinar e sofredor, e instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Nós também precisamos ensinar a palavra de Deus com toda mansidão, todo carinho, todo zelo, com toda a nossa dedicação e apreço. Mas a igreja tem que responder isso. Uma hora eu não vou estar sempre manso e ensinando. Vai ter dias que eu vou estar aqui bem acesos ensinando. Para que a igreja desperte. Porque doutrina também se dá, e muitas das vezes, com um puxão de orelha. A doutrina não é só o carinho. Eu dou graças a Deus pelas chibatadas de meu pai. Tem horas que eu merecia. Mas no pastorado, olhem todos para cá, por favor. O que nós precisamos fazer é amar o rebanho e cuidar dele. E quando necessário, puxar a orelha, mas com amor.
para o bem, para o crescimento, para o amadurecimento dos santos. Vamos voltar lá para Efésios, capítulo de número 4, para a gente concluir já. Paulo ainda diz assim, você vê, não há condições de pregar esse capítulo todo aqui num dia só. É muita informação. Versículo 2, ele disse, com toda humildade, mansidão e com o quê? Longanimidade. Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. O que é longanimidade? Longanimidade é aquele que demora a ficar irado. Irmãos, o meu pastor Leonardo Fabian, eu não conheço ninguém mais manso que meu pastor Leonardo. Não conheço. Para tirar o pastor Leonardo do sério, é muito difícil. Aquele homem, eu falo, você aprendeu literalmente aos pés de Jesus, rapaz. Ele é longânimo em irar-se. Irmãos, quem não leu, aqui vai um conselho, entra na internet e busca lá o testemunho do pastor Russell Shedd. Pastor, nunca ouvi falar, então dá uma pesquisada, Russell Shedd. Sabe o que a filha de Russell Shedd falava? Russell Shedd era um homem tão manso. A filha dele dizia assim, eu só sabia que o meu pai tinha pecado porque a Bíblia diz. A filha falava isso. Um dia o pai dela, isso está registrado, que o Russell Shedd estava saindo da igreja e um rapaz estava saindo com um carro, bateu na traseira do carro dele. Puf! Ele nem a porta do carro abriu. Ele abriu o vidro e disse assim, fique em paz. Eu vi que você não fez por mal. Foi um acidente. E acidentes acontecem. Fique com Deus. E foi embora para casa. Ele foi numa igreja, olha isso. Nem foi pregar. As pessoas ficaram admiradas com ele por causa do semblante sereno, a tranquilidade e a paz, a mansidão, longanimidade daquele homem. E começaram a perguntar, quem era aquele senhor que estava ali? Eu nunca vi uma pessoa tão cheia da paz de Deus. Russell Shedd, para quem não sabe, foi um dos discipuladores de Jonas Madureira, Tiago Santos e outros mais. O pastor Paulo César, do grupo Logos, ele diz que não encontrou em nenhum lugar, a não ser em Cristo, uma paz, uma mansidão, uma longanimidade, como ele via naquele senhor chamado de Russell Shedd. Uma pessoa longânima. Sabe, gente, quando o menino quebra a vidraça da tua casa, chutou uma bola. Quando o cara bate no teu carro novo que você acabou de tirar da concessionária. Ou quando você compra alguma coisa e quebra, o teu filho quebra. Demora para ficar irado. A Bíblia diz que a ira só dura um único momento. Imagine uma pessoa longânima. A Bíblia diz que a ira dura um pouquinho de tempo e depois disso vem o favor do Senhor. É o que a Bíblia diz. Deus chamou a mim e chamou você para sermos longânimos. A esposa tem que ser longânima com seu marido. O marido precisa ser longânimo com a sua esposa. A igreja daquela época precisava ouvir isso. A igreja de Éfeso precisava ouvir isso. Havia muitas coisas que Paulo estava observando e que eles precisavam aprender. Olha, vocês têm que ser longânimos.
A igreja de Coríntios ouviu isso. Paulo aconselhou: se você tem um marido descrente e consiste em estar com ele, tudo bem, não divorcie. Mas seja uma mulher temperada para que através do seu silêncio você possa ganhá-lo. Dos maiores desafios de um casal é a razão. Quem termina com a razão? Isso gera briga, contenda, discussão, porque entra o outro ponto, o orgulho. A vaidade, a humildade tem que prevalecer sobre tudo isso. A mansidão acompanhando e a longanimidade também. Os pais precisam ser longânimos com os teus filhos. Os filhos com os pais. E assim por diante. É dever. Irmãos, olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Não está em condições de falar naquela hora, cala-te. Está revoltado naquela hora, está chateado naquele momento, cala-te. Corra para um canto, chora, bate no chão, soca o chão, grita para Deus, peça ajuda para Deus, recomponha-se. Porque num desequilíbrio emocional, na ira, você pode machucar alguém que Deus te deu para amar. E existem certas feridas que são causadas por palavras que demoram anos para serem cicatrizadas. Longânimos, longanimidade, marido, esposa, filhos, pais, pastor. Quantas vezes eu já vim com todo armado, eu falei, hoje não escapa. E aí, ora, a gente abaixa a temperatura e respira fundo. E quando você vê, você está falando com todo carinho, com todo amor. Nós temos que cuidar uns dos outros. Isso é cuidado. Eu não vou deixar de falar para minha esposa quando ela errar. Mas eu vou falar na hora certa e da maneira certa. Ela vai ter que estar madura no Evangelho para ouvir a repreensão em amor e mudar. Agora, como é que faz isso com um marido descrente? Paulo diz, fica quieto. Não dá para falar? Se comporte então. O teu testemunho seja um exemplo em comportamento, em atitude. É o Evangelho. Mas não, a mulher empoderada quer falar. O homem cheio de direitos quer gritar. Quer se impor e dizer, quem manda sou eu. O silêncio dele não vai diminuir ele como homem. É só sabedoria. Para que no momento em que tudo estiver bem, mais calmo, possa ser dito. Amém, meus irmãos? Eu vou correr, senão já vai dar... Vou até o versículo 6 só. Paulo ainda diz mais. Aqui no capítulo 4. Versículo de número 3. Ele diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra esforçai-vos aqui, ou esforço, é diligente a palavra, que significa ser zeloso. Quando Paulo diz que eu devo me esforçar, é fazer algo com intensa motivação. É fazer com toda atenção e todo cuidado.
toda atenção e em todo cuidado. Ele está falando sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, no versículo 2. No versículo 3 ele diz, procurando guardar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, eu me esforço para manter essa paz. Eu me esforço por essa unidade, eu me esforço por esse cuidado. Eu me dedico para que haja entre os irmãos uma unidade na fé. Para que possamos andar juntos na fé. Essa era a oração de Jesus. A oração de Jesus era para que a igreja fosse um só. Um relacionamento bem íntimo. Estar juntos um dos outros. Nós possuímos o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então nós não podemos andar em guerra. Observe que Paulo fala de unidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é totalmente diferente. Unidade vem do interior. Unidade é interna, isso aqui é uma palavra interna. Vem de dentro, é uma graça espiritual. Uniformidade é resultado de pressão exterior. Então, unidade é uma coisa, uniformidade é diferente. Uniformidade é externa, é pressão. Eu fui militar. No militarismo, você é obrigado a andar uniforme. Você é obrigado a marchar uniforme. Você é obrigado a prestar sentido uniforme, nunca fora do tempo. Você é obrigado a dizer os gritos de guerra do quartel de maneira uniforme. Isso é uma pressão externa que te impõe para que você faça exatamente como ele está sendo mandado. Agora, a unidade é interno. É espiritual, nós somos um em Cristo. E precisamos viver como uma família em Cristo. Então essa unidade nunca vai ser construída pelo ecumenismo. Kleber Lucas, estou falando porque ele fala isso publicamente, está lutando, soltando os gritos nas redes sociais, dizendo que está tentando trazer uma unidade para o Brasil, uma unidade entre o evangélico com o pessoal da Umbanda, com o católico, com os espíritas. A unidade nunca será estabelecida por homem algum. A unidade é estabelecida por Cristo. É Cristo que nos une através do Espírito, esse vínculo da paz. O ecumenismo vai unir essas religiões, mas nunca haverá unidade. Porque Cristo é Senhor, é cabeça de um corpo. E um corpo bem ajustado, diz a palavra. Alinhado entre juntas e medulas. E esse vínculo da nossa unidade tem que ser na paz, amém, queridos? Congregar num lugar com outras pessoas sem paz é horroroso. Nós precisamos viver em paz uns com os outros. Então, quando uma pessoa ela se coloca à disposição, ela faz. Tem gente que se esforça para trabalhar contra a união. Eu digo que você é parceiro de Satanás. Satanás é teu amigo íntimo. Como que alguém salvo vai trabalhar para que não haja união na igreja? Como? Eu peço muito a Deus para que nós, como cristãos, possamos continuar caminhando em uniformidade, unidos. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração um dia após o outro, irmãos. Um outro irmão. Sem interesse, sem nada. Versículo 4. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, não existem vários corpos, como já falei. Só existe um corpo, só existe uma igreja. Existem muitas denominações, mas igreja é uma só. A igreja que Cristo salvou.
Uma só igreja verdadeira, que é formada por gentios e judeus. É isso que Paulo está falando aqui. Versículos 5 e 6. E aqui é uma parte bem complicada, profunda de se falar. Eu vou resumir. Ele diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Só existe uma fé. A fé da nossa confiança em Deus. A fé que Ele colocou no nosso coração. Essa fé que nós conhecemos, que existe uma fé subjetiva e uma fé objetiva. Nós cremos que Jesus é o autor e consumador dessa fé. O único que tem o poder para nos salvar. Ele diz que existe somente um batismo. Esse batismo aqui é o batismo pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, tá? Não é aquele batismo que você vai no culto e ora, daqui a pouco, pum, foi batizado. Não. Esse batismo aqui é o batismo com o Espírito quando você crê em Cristo. Assim, quando você crê em Cristo, você já tem o Espírito Santo. Eu fui ensinado que uma vez que eu entregava a vida para Jesus, eu agora tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Foi uma luta. Eu perdi as contas de quantas vezes eu saí da igreja rouco. Que o pastor dizia: isso, vai dando glória. Aí você fica: glória, glória a Deus, glória, vai ser batizado. E ficava aquela loucura. E eu no altar com o microfone depois, com o pastor gritando: vai igreja. E o povo, aquela loucura. E quantas vezes eu encontrei irmãos frustrados, né? Pastor, estou 5 anos na igreja, até hoje não fui batizado com o Espírito Santo. Depois que eu conheci a teologia reformada, eu comecei a estudar. Sabe quando você sente vontade de pegar a sua cabeça, assim? Enfiar a sua cabeça num buraco, assim, se esconder? Foi isso. Eu falei: misericórdia, que loucura que eu estava fazendo! Que loucura! O Espírito Santo habita dentro de todo crente salvo. Se você é um crente salvo, o Espírito Santo de Deus está aí, reinando dentro de você, te convencendo do pecado, te convencendo da justiça e do juízo. Eu concluo dizendo que Paulo também diz que esse mesmo Deus, Ele age por meio de todos e está em todos, e é Ele que age em todos. O mesmo Deus que começou a obra em nós, é Ele que vai concluir essa obra. É Ele que está operando salvação em todos nós. É Ele que está agindo e capacitando a todos nós. Então, dito todas essas coisas, quem vai capacitar você a ser humilde, longânimo, amar os irmãos, ser uma pessoa, temperante, vai ser o mesmo Espírito que está agindo em todos nós, o Espírito Santo de Deus. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa dobrar os seus joelhos e pedir ajuda ao Espírito Santo. Chorar. Chore, irmãos. Lembra que eu preguei domingo passado? Vai buscar poder de Deus. Pastor, tem como buscar poder de Deus? Irmãos, eu não estou dizendo para você buscar o Espírito Santo. Eu estou dizendo para você buscar poder de Deus. Como os pais da igreja faziam. Como os reformados faziam. Eles passavam noites de oração, orando e chorando, se relacionando com Deus, buscando ainda mais a Deus. Eu disse, e eu concluo com essa palavra, que nunca falte poder de Deus na nossa caminhada, para que através do poder de Deus possamos vencer todas as coisas, na nossa mente e no nosso dia a dia.